are you? I'm fine, and you? I'm bad. Oh, why? What's happening? I was thinking, do people really think before to elect a new candidate? You're right. The people made research really for making this choice very important of our city. What are people thinking before electing a new candidate? Really taking serious to the candidates? I had a good idea. We can interview people and they ask what they think about politics. Oh yeah! Brazil lives in a democracy where political parties choose their best candidates and expose them to the population. Make the best choice for your vote. The Brazilian population is not interested in politics. You think many are political not in the sense of this link search a party but in the sense of saying I hate politics. They make a big mistake to say and do so because if they continue to no change in that it is Brazilian politics. We can change this. There are people who are interested in politics, yes, and actually researching to make the right choice and change Brazilian politics. The interview Winnie, it's one of these. Do you have any interest in politics? Yes, I do. Why? Because we live in a society and there are people who take care of our country through politics. So I do a lot of researches about the candidates and I follow the news to know what's happening. We realize that students who are motivated to change the political thing can apolitical hate politics. Why? You know the influences in society that causes you to say I hate politics. Evandro chose his opinion on the subject. What's your opinion about people who hate politics and can this influence the society? Well, I think people who hate politics, they are very evasive. I mean, it's easy to criticize, generalize all politicians have no moral, no ethics, and say, I hate politics. The system we live in and depend on is based in politics. There is no way around. I don't think, for example, that voting for a candidate should be mandatory and obligational. On the other hand, for the society problems we face nowadays, there is always a need for change, a hope for the future, and people should be aware they are also responsible for all that to happen. If you just say you hate politics and you cancel your vote, for example, it's the same as saying I'll go with the flow. So what's the sense of being a citizen? You know the importance of politics for the achievement of our rights? No, no, no. What is the importance of politics for conquest your right? I don't know much about politics, but in my opinion, the politics has an importance in gaining rights, both labor and social, but none of this would be possible without the popular manifestations of the era in which the rights were now. Brazil has its focus on parents or make nice for other cultures. The interview talks about Edward. O Brasil tem voltado seus atos para o bem-estar da população ou tem feito as políticas de inglês ver? Antes da gente compreender realmente os atos do Brasil para o benefício da população, nós temos que entender essas políticas de inglês ver. Nós temos o surgimento desse termo em 1831, quando o nosso país era governado pelo Feijó. Na verdade foi pelo período de regência ali que o Feijó comandou o nosso país. E esse termo nasceu como uma forma de manifesto das pessoas para as políticas que o Brasil fazia para agradar a Inglaterra. Uma vez que a Inglaterra era a potência mundial da época, ela questionava o Brasil e pedia que o Brasil fizesse algumas coisas. Como o Brasil não tinha estrutura para aquilo, ele acabava fazendo só no papel. A realidade era outra. Hoje nós podemos trazer esse termo para a nossa cidade, para o nosso país, só que de maneira um pouquinho diferente. Em vez do termo políticas para inglês ver, nós temos que pegar o termo política pão e circo, que seria a política que era feita na Grécia antigamente. Isso por quê? Porque o governo ele tem feito a política dessa maneira.
ele tem dado à população divertimento, tem dado à população pequenas quantidades de distração para que a população se esqueça de cobrar o que realmente é importante. Por exemplo, aqui na nossa cidade nós podemos ver os shows que são oferecidos no mercado municipal, etc. Isso para quê? Para que a população se esqueça dos problemas e acabe lembrando só das coisas boas que o governo oferece pra gente. We still live in the past. Something has changed since the colonization of Brazil. Qual a relação da colonização brasileira e a nossa atual política? A gente pode ver por dois aspectos, né? O primeiro é que um resquício que ainda tem da colonização e até hoje é quando o indivíduo que está no poder usa a coisa pública, seja a máquina administrativa do Estado, seja o dinheiro público, a serviço dos seus interesses. É o que hoje a gente fala muito de corrupção. E uma segunda questão que eu vejo, mas que também está mudando, é que no período colonial o povo não podia dar opinião nenhuma. Então muita gente hoje em dia ainda fica esperando que alguém faça alguma coisa para mudar a política, para mudar a economia. Tem gente, o povo lutou bastante, em toda a história do Brasil luta até hoje. Mas tem algumas pessoas que ainda ficam esperando, achando que alguém vai resolver. E se esquecem que todos nós temos que lutar para que toda essa situação, tanto de corrupção quanto de acomodação do povo, mude. And media has an influence in politics. Em que a mídia influencia na política? Bom, antes de tudo, é preciso lembrarmos que as eleições no Brasil, desde 1989, elas passaram a ser entendidas como eleições midiáticas. O que aconteceu em 1989? Tá? Nós tivemos a primeira eleição direta após a ditadura militar, né? Nós havíamos tido uma eleição direta em 1961 e desde então nós não tínhamos ou nós não tivemos nenhuma eleição, nenhum processo democrático de fato. E em 89 nós tivemos. E naquelas eleições, e aquelas eleições de 89, elas são consideradas como um divisor de águas para a história política brasileira. Por quê? Porque a partir daquele momento há uma interferência direta das mídias, ou da mídia como um todo, no processo eleitoral. Tá? Naquele momento era possível, por exemplo, a gente compreender que existiam vários candidatos, mas que alguns desses candidatos eram preferidos pela imprensa brasileira. O principal deles, sem sombra de dúvidas, que inclusive foi ao segundo turno e venceu as eleições, foi o Collor de Mello, né, o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Foi um candidato, foi um presidente da mídia. Né, ele aparece, por exemplo, um pouco antes do processo eleitoral, nos mais variados programas da Rede Globo. Tá? Fantástico, Globo Repórter, na época a Globo fez, por exemplo, novelas com um tema relacionado à política, que trazia a mensagem de Salvador da Pátria. Quando o Collor de Mello ele apareceu para a imprensa brasileira, ele aparece como aquele Salvador da Pátria, né? Ou seja, há uma interferência direta a partir de 1989. Nos outros momentos históricos, né, a partir de 89, então a gente viu que, a gente observa que o impacto da imagem, né, o impacto da mídia, ela é muito forte. Né? Então, no último pleito, nós tivemos lá em São Paulo uma imagem que o ex-presidente, junto ao seu candidato Fernando Haddad, foi à casa do ex-governador e atual deputado federal Paulo Maluf. E aquela imagem que selava o acordo dos dois, Lula e Haddad, dos três na verdade, do Lula, Haddad e Maluf, causou um grande estardalhaço na imprensa, né? Em que o velho Paulo Maluf, o velho político, se aliava ao novo político Fernando Haddad. E isso causou, de certa forma, um descontentamento geral na sociedade brasileira, porque essa sociedade brasileira, a partir do momento em que a mídia ela passou a imprimir uma opinião em relação ao próprio Paulo Maluf, olha, aquela é uma figura arcaica, aquela é uma figura que remete à corrupção, que lembra a velha política brasileira, e o Lula está lá, o Haddad estão ali, a população ou as pessoas começaram de certa forma, a
a novamente estar inseridos na discussão política. Então foi muito, por exemplo, comum, ao estar nas redes sociais, observar o compartilhamento dessa imagem, né, em que você tinha ali personagens da política e os indivíduos, as pessoas compartilhando aquilo, dizendo, olha, corruptos, isso, aquilo. Né? Então, em tempos de eleição, a mídia ela é importante. Né? Ela é importante para fazer com que a gente discuta a política. Ela é um meio, é um instrumento para que se faça a discussão da política. Mas, infelizmente, a história e a tradição brasileira é de nós termos cidadãos apolíticos. Não no sentido partidário, mas no sentido da política mesmo. Né? Enxergar a política como algo desnecessário, enxergar a política como algo que representa uma série de... representa a corrupção máxima do país. Né? E na verdade não é. Né? A política ela deveria ser discutida no bar, deveria ser discutida no clube, deveria ser discutida na família, nos mais variados locais. Né? A imprensa com uma grande importância nessa contribuição, mas ela não pode determinar o voto do eleitor. O que ela tem feito é isso. Né? A publicação, a parcialidade que ela tem em relação à cobertura eleitoral tem deixado a desejar em relação a isso. É um instrumento muito importante para a política nacional, é muito importante como instrumento de informação, mas ao mesmo tempo tem essa característica, né? Tem esse viés. Os principais meios de comunicação do país, lê-se aí Rede Globo, Revista Veja, Jornal o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, esses setores da imprensa têm candidaturas próprias, né? Tem candidatos que recebem o seu apoio abertamente, e claro que vão, de certa forma, afetar ou vão influenciar no voto da população, né? Servindo esses indivíduos ou esses meios de comunicação servem de fato como formadores de opinião, e nem sempre essa opinião é a mais real, a mais decente. We concluded that people's interest in politics is very important for development of society, if the conquest of rights for a more just and egalitarian. If there is no interest in this change, only change if there is no action. Was said the policy should be a mere routine, discussed by all people, was the novel is at the mouth of the people, the policy should be, because that's where we will have achieved our rights. Increasingly, you are influenced by the media for not having knowledge of the facts and just believing what she says. If you are not careful, the newspapers you hating the people who are being oppressed and loving the ones that were overwhelmed. Vai. Em que a mídia... Vai. No que a mídia influencia na política? É a mais real, a mais decente, a mais... Tira essa marmotagem. Tira. Tá bom. What's your opinion about people? Agora tá filmando, não aperta esse botão, caso eu fale pra você, aperte. Não aperta mais, pronto. Não aperte, caso eu fale, aperte, então tá. Não aperta, vai. Do you have very... Não, eu não sei porque eu tô You have Tá, vai. Peraí, deixa eu aumentar um pouco. Gostoso. Eu não consigo barulho, gente. Dá um tchauzinho pra câmera. Pegou isso. Você tá bacana comigo. Na tua cara, inferno. Peraí, eu posso ler aqui? Você não tá filmando isso não, né? Você vai fazer um making off? O Brasil tem voltado aos seus atos políticos. O Brasil tem voltado aos seus atos... Agora fui eu. Pausa. Perdura até hoje isso porque... Caramba, né? Depois a gente estranho, corta. Feio, né? Não ficou feio? Ficou. Perdura até hoje, perduram, né? Nossa, que coisa estranha. Não, ficou feio mesmo, né? Não sei nem o que é perduram. O que é perduram?
Para, Fer, o que é perduram? O que vai fazer? Não sei nem o que é perduram. Foi um pretérito que foi ridículo, assim, você não tem ideia. O que você pretende prestar? Direito. Fazer direito. Nossa, foi horrível. Se quiser, pode continuar daqui. Deus, não, pode parar. Ficou péssimo o negócio. Ficou horrível, horrível. Lastimável, vai. O exorcismo de Emily Rose. A hora que o padre joga água benta assim, ó. Tá vendo? Igualzinho.